Bom dia então a todos. Para quem for assistir depois pelo YouTube aí, fiquem à vontade para participar do grupo lá do Rodrigo Gomes. Para quem não me segue e não segue ele, sigam lá no Instagram, @37gomes, o perfil do Rodrigo, e o meu, Prof. Michel Vargas. Também na descrição do vídeo lá do YouTube vocês têm acesso aos grupos ali, só clicar no link lá que vocês vão entrar tanto na minha comunidade quanto no grupo do Rodrigo, beleza? Então, lembrando, para quem está pela primeira vez na aula, quiser fazer alguma pergunta, quiser liberar o microfone e falar, fica super à vontade, ou escreve no chat, fica a critério de vocês, beleza? Se tiver alguma dúvida sobre algum dos tópicos que eu estou trabalhando aqui e eu não abordei, também sabem que é só perguntar. E aí, a gente vai para o primeiro tópico, para o primeiro assunto ali da aula de hoje. Eu trouxe para vocês uma questão da Brigada, da última prova, questão sobre razão, que é um tópico da aula de hoje. Então, olha o que tinha lá na questão. Essa questão aqui é nova da Fundatec, eles ainda não tinham abordado isso desse formato, né? Razão eles abordam, mas não nesse estilo. Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha. Então, ali, ó, nós tínhamos o quê? Considere um grande cubo formado por cubos menores. Então, nós temos um grande e outros menores, de igual tamanho, conforme a figura abaixo. A razão do volume dos cubos achurrados pelo cubo maior é de quanto? Então, ele está perguntando a razão. O que é uma razão? A razão é sempre um valor A sobre um valor B, onde a gente chama o A de antecedente, e o B de consequente. O que mais que a gente precisa lembrar aqui sobre antecedente e consequente? Toda vez que vocês pegarem uma questão de razão, tomem cuidado, principalmente com a Fundatec, porque vem questões meio traiçoeiras. Quando se trata de razão, vocês sempre precisam de uma fração irredutível. Então, vocês nunca vão poder falar que uma razão é uma fração que não está simplificada. A fração irredutível é quando eu simplifico ela ao máximo. Então, nós tínhamos que ver quantos cubos menores nós temos e, no total, quanto tinha o maior. Então, é só somar. Ó, só que aconteceu muito do pessoal se perder, porque o cubo, ele possui 6 faces. E o pessoal contou cada lado aqui como se fosse um cubo. Não, isto daqui não é um cubo, isso daqui é um quadrado, é uma face do cubo. Então, vocês tinham que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse cara aqui, ó, é o mesmo. Esse daqui é o mesmo, que também faz parte deste. Este daqui é o mesmo. Beleza? Então, nós possuímos 6 cubos menores. E no total, nós temos quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 cubos em uma fileira. Como nós temos 3 fileiras, ó, 1, 2, 3 fileiras, então eu posso fazer 3 vezes 9. Isso nos dá um total de 27. E aí, como ele pedia a razão, tu vai fazer 6 para 27, porque é o menor para o maior. Isto daqui não é uma razão, porque não está irredutível. Então, nós temos que achar o máximo divisor comum entre 6 e 27. 6 e 27, ambos dão por 3. Então, 6 divididos por 3, 2. 27 por 3, 9.
Então, 2 está para 9. Uma coisa que pode vir a acontecer na prova de vocês é não cair uma razão em forma de fração e sim na forma escrita. Vocês têm que saber ler também a razão. A leitura da razão, você fala assim, ó, 2 está para 9. Sempre assim, beleza? Então, alternativa aqui, letra B. Beleza aí para vocês? Alguma dúvida ou tudo tranquilo? Fechou? Vamos para a próxima, então. Próximo tópico da aula de hoje, equação do primeiro grau. Então, diz assim, ó, Joelma trabalha como secretária de uma grande empresa e todos os meses ela gasta 1/4 do que recebe com seu aluguel, 1/6 com alimentação, 1/10 com transporte e ainda restam R$ 2.400. Só que olha só, ela gasta 1/4, aí a pergunta é, sendo assim, o salário líquido da Joelma é de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Nós não sabemos quanto é o salário dela. Concordam comigo? Então, se eu não sei o salário dela, eu vou chamar de X. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 1/4 de X, 1/4 de X é 1/4 vezes X, a gente já conversou sobre isso em outra aula, que quando é de, do, da, desta, daquela, sobre, sempre é multiplicação. Então, 1/4 de X mais 1/6 de X, porque é 1/6 com alimentação, mais 1/10 do salário também com transporte. E ainda sobrou. Então, ela tem algo positivo na conta. De quanto? De 2.400. Beleza aqui? E isto daqui, ó, se vocês fossem juntar tudo isso que ela gastou, mais o que ela tem ainda, os 2.400, vocês concordam comigo que isso daria o salário da Joelma? Ó, se eu junto o que ela gastou com aluguel, mais alimentação, mais o transporte e mais o que ela ainda possui, tem que dar esse montante, o salário dela. Então eu vou dizer que tudo isso é igual a X. O que eu faço agora aqui, ó? Eu tenho 4, 6 e 10 e está se somando as frações. Então eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10. E aí vai ficar 4, 6 e 10, fatora, dá por 2, dá 2. Aqui 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, ainda dá por 2, 1, 3, 5. Agora dá por 3. 1, o 3 por 3 dá 1, sobra os 5, dá por 5, 1, 1 e 1. Então ficou, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 5, 60. Então faz o mínimo de toda a equação, 60. Agora nós vamos fazer qual processo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 60 divididos por 4 dá 15. 15 vezes 1, 15. 15x. 60 divididos por 6, 10. 10 vezes 1, 10x. 60 divididos por 10 é 6. 6 vezes x, 6x. 60 divididos por 1 é 60. Vezes 2.400 faz 24 vezes 6. Deixa os zeros tudo lá para fora, ó. Ali é 60 e aqui é 2.400. Eu vou fazer só aqui, ó. 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 2, 12, com 2, 14. E acrescenta 3 zeros. Então, isso daqui vai nos dar 144 mil. Igual
60 divididos por 1 é 60, vezes x, 60x. E aí, corta o denominador. Sempre que vocês fizerem a conta com toda a equação, vocês podem cortar o denominador ali, sem problema nenhum. Fechou? Aí, o que a gente faz agora? Juntos semelhantes. Quem são os monômios semelhantes, então? Fala, Rodrigo. 15 mais 10, 25, mais 6, 31, x. Claro, vamos voltar na parte da multiplicação. Ó, vocês não precisam fazer direto assim. Vamos lá. Ó, pega lá. Vocês entenderam por que eu fiz aqui este pedaço, ó? 60 dividir por 1. Concordam? Aqui embaixo a gente tem 1, ó. E aqui eu tenho 1. Então, uns quantos não entenderam ali, né? Também não entendi. Tá, beleza. Ó, 60 divididos por 1 vai dar 60. O 60 tu tem que multiplicar por 2.400. Se tu fizer ali, ó, 2.400 vezes 60, é só um método prático para te não passar trabalho com os zeros ali, entendeu? Ó, 0 vezes 2.400 vai zerar a conta, concorda? Agora, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 4, 24 foram 2, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Ó, 0, 0, 0, 4, 4, 1. 144 mil. Fechou? Só que olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui no cantinho do mesmo jeito. Se vocês fizerem 2.400. Ó, claro, tomem cuidado como que se faz, ó. Vocês vão deixar os zeros de canto. Deixa eles separado da conta ali, ó. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 14. Mais 2, perdão, 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Quantos zeros vocês têm aqui, pessoal? Ó, 1, 2, 3. Então, vocês têm que colocar aqui quantos? 3 zeros. Então, ó, ficaria... Sacaram a ideia? Fechou? Tinha sido o Lucas, a Lou e... Acho que só, né? Que tinha me perguntado. É, foi isso. Claro, a segunda... exatamente, Lucas. A forma ali é mais fácil. Mas vocês têm que treinar para estar bem acostumado. Senão a gente vai para o barro na hora da prova. Beleza? Não inventa de fazer diretão assim na hora da prova, né? Fechou? Vamos seguir então? Ó, seguindo ali então, quanto que vai ficar? Ó, eu tenho 15 mais 10, 25. 25 mais 6. Ó, vou fazer lá em cima. 25 mais 6 deu 31. Aqui dá 11, 31. Vou deixar a continha lá em cima. 31x mais 144 mil igual a 60x. Fechou? Aí o que eu faço? Passo 31 para um lado e deixo 144 do outro. Ó. 144 mil é igual a 60x menos 31x. Vai nos dar quanto isto? 60 menos 31. Sei para que eu estou apertando aqui, né? Parei.
Aí, ó. Vamos fazer ela aqui. Ó, vou puxar para cá. Opa. Só para não ficar embolado aqui embaixo para resolver. 60x menos 31x igual a 144.000. Fechou aí, Wesley? 60 menos 31, Wesley já achou B ali. Concordam com ele? Mais alguém fez aí? Ó, dá 5, 10 menos 1, 9, 5 menos 3, 29. Então dá 29x igual a 144.000. Feito? Cento e 144.000, a gente vai passar o 29 dividindo. Pô, parei que travou a minha caneta aqui. Agora foi. Ó, então, x é igual a 144.000 divididos por 29. Wesley ali nos disse que dá B. Ó, observa que é aproximadamente. Então, vamos lá. 144.000 divididos por 29. Expliquei para vocês lá na primeira aula, né? Eu vou fazer todas as contas para quem tem dificuldade em operações básicas treinar também comigo aqui. Então, aqui 29 é quase 30, concordo? Se eu colocar 4, daria 120. Se eu colocar 5, daria quase 150. Então, tem que ser 4, como o Wesley falou ali, ó. 4 vezes 9 vai dar 36, vão 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. 116. Vai dar 3 aqui, vai emprestar. 14 menos 6, 8. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Fechou? 28. Agora nós vamos fazer o quê? Não dá para dividir 28 por 29, baixa um zero. 280 por 29 dá quanto? 9, né? Ó, 29 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 2 são 18. Com 8, 26. 261. Então, 261. Empresto 8 aqui, fica 7. 10 menos 1, 9. 7 menos 6, 1. Zerou. 19 não dá de novo por 29. Baixo 0. 190 por 29 vai dar quanto? 6. Ó, 29 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 2, 12. Com 5, 174. É isto? Estão fazendo aí comigo alguém? Ó, larga a calculadora, né, pessoal? Sem calculadora para estudar matemática. 10 menos 4, 6. 8 menos 7, 1. Zerou. 16. Ainda tem um zero para baixar. Ó. Opa, não coloquei aqui, perdão. 496. 496. Agora, ó, baixei o zero aqui. 160 por 29. Ó, se eu colocasse 6, dava 174. Então tem que ser 29 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Então, 145. Aqui ficou 5. Aqui vai emprestar 5. 10 menos 5, 5. 5 menos 4, 1. Zerou. 15 para 29, para dividir por 29 não dá. Vírgula. 1 zero. 150
divididos por 30, que não é 30 ali, vai dar quanto? 5 de novo, ó. Vai dar 145, sobra 5 e segue a conta. E aqui segue a conta. Então deu, ó, x igual a 4965,5 aproximadamente. Beleza? Vai seguir aqui a nossa conta. Tudo bem para vocês? Então, ó, realmente, gabarito ali que o colega tinha falado, 4.965,50. Dúvidas? Alguma pergunta? Não aloprei, questão de nível médio, tem que saber fazer. É operação com álgebra, né? Tem que saber bem lidar com monômios, com... Não, para de choro, Lucas, não é uma eternidade nada. Treina bastante que sai, treina bastante que sai. Beleza? Vamos para a próxima. Como é que tu fez aí, Wesley? Foi na calculadora ou tu tá treinando no braço? Conta aí pro Lucas como é que é o esquema. Mas fala real, né? Não vai largar que agora tu fez no braço e fez na calculadora. Não, aí é sacanagem, né? Pô, às vezes eu tô na aula no presencial e o cara coloca no celular. Aí é sacanagem. Não. Aí não vale. Não vai. Capaz, cara. Olha lá, raciocínio. Ah, botou quente. Vamos embora então, gente. Olha só. Próximo tópico da nossa aula são razões trigonométricas. Então, são razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nós temos aquela questão tradicional, né? Na prova da brigada, caiu sobre uma escada, né? Se eu não me engano, também era razões trigonométricas. Então, diz ali, ó, um helicóptero levanta um voo sobre um ângulo de 40 graus em relação ao solo. Então, nós temos o solo e ele levantou um voo com 40 graus de inclinação. E aí, ó, qual será a altura do helicóptero? A altura quando ele percorrer 5.000 metros em linha reta. Então, olha só, ele está nos perguntando. É isso aí, valeu, Guilherme. Ó, ele está nos perguntando quanto vale isso daqui, certo? A altura, quando eu tenho 5.000 metros. Fechou? Qual a relação que a gente tem que ter aqui? Vocês precisam lembrar de 3 relações. A do seno de um ângulo, a do cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo. Então, quem é que se relaciona com o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é que se relaciona com o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é que se relaciona com a tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui eu não sei se todos sabem, mas tem um macetezinho, ó. Seno, cosseno e tangente. Sempre escreve nessa ordem. É a mesma ordem da tabela dos ângulos notáveis. Então vocês têm que saber aqui, ó. O seno é corri, o cosseno é cair e a tangente é tomei coca. Beleza? Valeu aí, Matheus. É isso aí. Então, ó, vocês têm que lembrar lá do desenho. Quem é cada um desses elementos? Se o ângulo está aqui, ó, esse cara é o cateto oposto, o cateto adjacente é o que está junto ao ângulo, e a hipotenusa é sempre a que está escorregando, ou oposta ao ângulo reto, como vocês preferirem. Fechou? Então, ó, quem é que nós temos aqui na questão? Nós estamos relacionando a hipotenusa com o cateto oposto.
Então, vocês precisam usar a relação do... Opa! A relação do seno. Então, vocês vão escrever lá, ó. O seno de 40 graus vai ser igual cateto oposto sobre hipotenusa. Só que ali, ó, a banca já deu para vocês o seno. Então, no lugar do seno, vocês substituam. Vai ficar 0,643 igual. Cateto oposto é o x e a hipotenusa é o 5.000. Fechou? O que eu faço? Passo multiplicando 5.000. Então, vai ficar 0,643 vezes 5.000 igual a x. Fechou? X é igual. Ó, aqui, ó, vocês têm 3 zeros, certo? Então, vocês podem contar 3 casas aqui e cortar a vírgula. Então, dá para escrever 5 vezes 643. E isso daqui vai dar 643 vezes 5. O que o colega lá falou, ó. O Matheus colocou a fórmula. Teve alguém que respondeu ali, né? Eu tô rateando. Alguém? Não, ali o Guilherme botou letra A, né? 3.215. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 21. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, deu 3.215 metros. Essa vai ser a altura do avião gabarito letra A. Beleza aí para vocês? Alguma pergunta? Não lembravam alguma coisa? Vocês precisam lembrar das relações do seno, cosseno e tangente e também dos ângulos notáveis. Tá bem? Dando sequência aí nos tópicos da aula, a gente vai para juros simples. Tem que ser, né? Curtindo uma aula de matemática e tomando chimarrão, né, Louie? Colocar os zeros? Não, não precisa. Pô, o café também é visurado. O café foi antes, Louie. Foi antes de nós entrar em aula. Aqui, ó. Vou te mostrar ali, Lucas. Só um segundo. Ó. A pergunta do colega ali sobre a operação é 0,643 vezes 5.000. Olha por que vocês não precisam fazer isso, senão vocês vão perder muito tempo. Ó, se eu ficar 0 vezes 0,643 vai dar 0, 0, 0, 0. Na próxima linha, ó, 0, 0, 0, 0. Na próxima linha, 0, 0, 0, 0. Aí o que acontece? Eu vou para a quarta linha, ó. Deixo 3 casas, 5 vezes 3 vai dar 15, vai 1, aqui vai dar 21, aqui vai dar 32 e aqui 3. Olha a conta que fica, ó. 5, 1, 2, 3. E aí vocês têm lá, ó, 3 casas decimais, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, cortou. Então fica 3.215. Só que vocês não precisam fazer isso, por quê? Porque quando vocês estão fazendo, talvez é meio complicado de enxergar, só que olha só, quem é 0,643, pessoal? Se tu pensar qual é o conceito de número decimal, vocês têm 643 sobre 1.000, ó. É esse o número que vocês têm. E ele está multiplicando 5.000. Então, o que eu fiz ali, ó, foi isso daqui, ó. Cortei 3 zeros com 3 zeros. Então, ficou 643
vezes 5, que é 3.215. Fechou aí? Deu para entender bem, Lucas? Por que que os zeros não voltam, entenderam? Porque eu estou escrevendo simplificado o número. Eu já operei com os zeros, então eles não voltam mais. Feito? Vamos embora, então. Vamos falar sobre juros simples. O que que a gente tem sobre juros simples? Roberto possui R$ 6.000 e deseja fazer uma aplicação. Então, nós temos aqui um capital e ele quer fazer uma aplicação a juros simples, conversando, com o gerente de seu banco, conseguiu uma taxa de 2% ao mês. Determine quanto tempo, em meses, Roberto deverá deixar o dinheiro aplicado para render 840 de juros. Então, olha só, o que vocês precisam lembrar sobre juros simples? Nós temos o seguinte, ó. Duas fórmulas que vocês precisam. J igual a CIT e o montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Estas duas aqui, vocês salvam qualquer questão. Ah, mas eu gosto de usar aquela que a gente aprende lá no colégio. Bom, beleza, não tem problema, não sou contra, eu também uso. Às vezes é mais tranquilo, mas raramente. Então, lembra sempre, juro e montante, e já era. As duas que eu fiz em amarelo. Segundo detalhe que vocês têm que ter. Vocês precisam sempre lembrar que taxa e tempo devem estar no mesmo período. Não esqueçam disso, pessoal. Se eles quiserem vir sacanear vocês, eles nos dão uma rasteira dando risada na hora da prova. Se tu não tiver treinado, tu erra ela. Então, o que que eu estou falando com isso? Olha lá, tira os dados do problema e tu sempre vai conseguir identificar qual fórmula tu vai aplicar. O Roberto tinha R$ 6.000, então isso é o capital. Valor que eu tenho, o valor que eu vou investir, o valor que eu pego emprestado, o valor que eu vou pagar, qualquer coisa desse tipo, é o capital. Ele vai aplicar juros simples a uma taxa de 2% ao mês. Beleza. Eu tenho que descobrir o tempo em meses também. Ele salientou ali. E o Roberto quer um juro de R$ 840. Então, olha só. Primeira coisa, está ao mês e nós queremos ao mês. Ok, sem problema nenhum. Tá tudo certo. Dando sequência, a gente tem que lembrar o quê? Vocês nunca vão operar com o sinal do percentual. Valeu aí, Loi, por botar a resposta. Show? É isso aí. Então, você sempre tem que operar os 2%. Vocês vão escrever ele 2 sobre 100, como vocês preferirem, ou 0,02. Fechou? Então, para qual fórmula que serve esses... Eu tenho essas quatro variáveis. Eu vou usar a primeira fórmula. Então, vai ficar J igual a CIT. Isto, Matheus, nesse caso vale mais a pena deixar sobre 100. Exatamente. Ó, J igual a CIT vai ficar como? O juro eu quero 840
o capital é de 6 mil, vezes uma taxa de 2 sobre 100. Aqui eu só quis mostrar que vocês podem escrever ela tanto em fracionário quanto decimal, entendeu? 2 sobre 100 vezes o tempo que nós queremos descobrir. Por que que a gente deixou ali na fração como o Matheus falou? Ó, divide o 100 com os dois zeros ali, ó. Então ficou 840 igual 6 vezes 2, 12, seguido de um zero, vezes t. Aqui já dava para cortar um zero de cada lado, mas eu não vou fazer assim. 840 divididos por 120 é igual a t. Quanto que é 840 por 120? Ó, cortou o zero, 84 por 12 dá quanto? 7, né? 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Fechou em zero. Então, nosso período de tempo serão 7 meses. Tranquilaça, né? Dá para fazer, acredito eu que de boa se lembrar da forma. Feito? Valeu aí, pessoal, por participarem. Lembrando mais uma vez, falei lá no início da aula, acompanha lá, se vocês quiserem aí, printem a aula aí, me marca lá no Instagram lá, beleza, pessoal? Marca o professor Rodrigo Gomes também, que a gente vai estar compartilhando lá, vibrando com vocês. Vamos para cima. Sábado, finaleira de ano, é para poucos estudando, né? Ó, alguns querem pagar o preço, que nem vocês, né? Tá certo? Ano que vem vocês vão estar na praia ou comendo churrasco, sei lá, azar, com o pé para cima. Vamos embora. Analise o trapézio isósceles representado na figura 1. Aqui eu já estou... Ah, botou na Operação Golfinho, tá certo? Ó, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou já começar a introduzir a aula de amanhã, que é sobre geometria plana e geometria espacial. Já falei um pouquinho de geometria no final de semana passado, e agora hoje eu trouxe uma questão de área. Ontem a gente falou sobre perímetro e área do círculo, e hoje eu trouxe uma área do trapézio. Então, o que que nós temos aqui? Ó? Um trapézio isósceles. Como que eu sei que o trapézio é isósceles? Porque ele está aqui, ó, me dando que os lados são iguais. Então, ele é isósceles. E está representado na figura 1. Sabendo que BC é igual a MN, que é igual a 8, então vocês têm que achar esse segmento. Ó. O BC está aqui em cima. Ó. A é igual a A. E o A está valendo 8. Ó. Foi o que eles nos disseram aqui. Vale 8. Ele também disse que o AB é igual ao CD e vale 5. Quem é o AB? Ó? O AB é o D. Então, aqui vale 5. Então, aqui vale 5 também. E o CN é igual ao BM, que vale 4. Quem é o BM? Ó, é a altura aqui, ó, BM. Então, aqui nós temos 4. E aqui nós temos 4 também. Fechou? Aí ele pergunta, determine a área do trapézio. Como que eu calculo a área do trapézio? A área do trapézio se dá por quem? Base maior mais base menor vezes a minha altura, tudo sobre 2. Opa, concordam comigo? Então, olha só. Como que eu vou resolver isso daqui? Eu ainda não tenho a minha base maior, ó. Aqui é a minha base menor do trapézio, se alguém não lembra. Aqui o AD é a minha base maior, tá faltando o valor do C, ó. E a minha altura é o 4 aqui, ó. A altura é sempre a distância entre as duas bases, tá bom? Para não se confundir.
Pode estar virada a figura de cabeça para baixo, de lado, não interessa. Sempre vocês têm que lembrar que a distância entre as bases é a minha altura. O Matheus já matou lá, ó. Acho C usando Pitágoras. Perfeito. Só que aqui, vocês concordam comigo, ó, que a hipotenusa é 5, porque ela está oposta ao ângulo reto? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo pitagórico. Valeu, Guilherme? O que é um triângulo pitagórico? É quando eu tenho um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa vale 5, um cateto vale 4, o outro sempre vai valer 3. O triângulo pitagórico pode ser valores proporcionais, tá? Então pode ser 10, 8, 6. Sempre valores proporcionais eu tenho um triângulo pitagórico. Ah, mas eu não vou saber fazer assim. Bom, então aplica Pitágoras. 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais c ao quadrado. Se não lembrar do pitagórico, faz Pitágoras primeiro e depois resolve. 5 ao quadrado dá 25, igual a 16 mais c ao quadrado. C ao quadrado vai ficar quanto? 25 menos 16. A Fundatec usa muito triângulo pitagórico, então cuida. A hipotenusa está 5 ou proporcional, vê se não é pitagórico. C ao quadrado vai dar 9, para tirar a potência, passa para o outro lado com a raiz quadrada, né? C ao quadrado vai dar 3. Fechou? Tudo bem aí para todos? Nem vou pintar aqui. Ah, deixa ele pintado, que a gente sabe que a gente quer a área, né? Então, olha só. Como que eu vou calcular a área agora? Ó, então aqui vale 3, aqui vale 3. Quanto vale toda a base maior? 3 mais 8 são 11, 11 mais 3, 14. Então eu vou ter 14 de base maior, mais a base menor vale 8, vezes a minha altura vale 4, divididos por 2. Simplifica 4 por 2, vai ficar 14 mais 8 são 22, 4 divididos por 2, sobrou 2 aqui, sobrou 1 aqui, ó. Então dá 2. Então a área é 22 vezes 2, 44 centímetros quadrados. Como ali o Guilherme tinha nos dado a resposta. Fechou? Alternativa, letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida em relação à área aqui? Ou tá beleza? Vão fazendo pergunta aí se precisar, sem estresse. Ó, próximo tópico, PG, progressão geométrica, então. Trouxe uma um pouco mais complicada, mas para eu não sei se vocês assistiram a primeira aula, todo mundo. Na primeira aula eu expliquei que eu ia tentar enxugar o conteúdo, porque é muita matéria. Da forma que eu separei em grandes tópicos, são 33 tópicos, e a gente vai bater todos eles em 6 aulas, tá? Então, assim, ó, vocês aqui vão ver uma questão de PG, onde eu tenho que saber a representação genérica de 3 termos consecutivos e também usar a fórmula do termo geral. Então, são 2 conceitos onde vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Então, assim, ó, o que ele nos diz? Que a soma dos 3 primeiros termos de uma PG crescente, sempre cuidem isso daqui, é 105. Então, o que é uma PG, pessoal? É sempre um valor multiplicado por uma razão, e essa razão é constante, então é sempre o mesmo valor, que vai aumentando. Exemplo, 2,
24, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Por que que isso é uma PG? Porque eu estou sempre aumentando vezes 2, eu estou dobrando o meu valor. Então, uma PG, ela multiplica a razão e a PA, ela soma a minha razão. Então, sempre que vocês precisarem descobrir um termo, ó, eu vou pegar o termo do meio. Se eu disse para vocês que eu vou multiplicar para descobrir o próximo termo, então eu faria x vezes q. Concordam comigo? Isso me daria o quê? O termo seguinte. Por que que? Ó, o que é a razão na nossa PG. Se alguém não lembra, é a representação que a gente usa. Lá na PA a gente usa R, aqui a gente usa Q de quociente, tá? Então, assim, ó, no primeiro termo vai ser quem? Se eu multipliquei para ir para o segundo valor, eu tenho que dividir para voltar. Então, o primeiro termo aqui vai ser x divididos por quê? Essa daqui é a nossa PG genérica. Beleza? Conseguiram me entender aqui como que eu escrevo uma PG genérica ou não? Alguém não lembrava disso? Tem o termo do meio, para voltar divide, para avançar multiplica. Agora a gente continua a questão. Ó. Os 3 primeiros somados deu 105. Então vocês vão ter lá, ó, x sobre q mais x vezes q dá 105. Beleza. Aqui não dá para fazer nada. Parou aqui. Qual é a segunda informação que nós temos? Ó, ele nos disse que o produto entre eles é 8.000. Então, vamos lá, vamos escrever. X sobre Q vezes x vezes Q é igual a 8.000. Vocês concordam que está tudo se multiplicando aqui? Então, o que que eu vou fazer? Ó? Q eu posso dividir por Q. Então, vai sobrar 1, ok? Agora eu tenho x vezes x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E x ao cubo é igual a 8.000. Quem é o 8.000, pessoal? Ó, vocês vão ter que tirar a raiz cúbica do 8.000. Então vai ficar raiz cúbica de 8.000. Pô, mas a raiz cúbica de 8.000 eu não sei. Então, desmembra o 8.000. Escreve assim, ó. X é igual a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 1.000, ó. Por quê? Estou usando propriedade de radiciação. Não sei se vocês lembram, mas eu posso. É isso aí, Matheus. Show. 2 vezes 20, 2 vezes 10. Ó, o 8.000 vocês podem desmembrar em radicais de mesmo índice. Por quê? Porque aí raiz cúbica de 8 fica fácil da gente saber que é 2. E raiz cúbica de 1.000 é 10. Então, x vale 20. Beleza. Descobrimos o nosso termo do meio, ó, 20. Agora, sabendo 20, eu vou pegar ele aqui e vou jogar ele aqui, ó, no valor do x lá na soma dos termos. Então, vamos embora. Vai ficar 20 só vou colocar aqui separado agora, ó, em vermelho. E aí vai ficar 20 sobre Q mais 20 mais 20 vezes Q igual a 105. O que vocês podem fazer aqui? Ou multiplica todo mundo por Q,
ou vocês façam mínimo múltiplo comum, como vocês preferirem. Ó, eu tenho costume de sempre falar que é o mínimo. O mínimo é Q. Q divididos por Q dá 1. 1 vezes 20, 20. Mais Q divididos por 1, Q vezes 20, 20Q. Q divididos por 1, Q. 20Q vezes Q vai dar 20Q ao quadrado. Igual Q divididos por 1 dá Q, vezes 105, 105Q. Beleza. Fiz o mínimo de toda a equação, tiro o denominador. Fechou aí para vocês? O que eu vou fazer agora? Vou pegar toda essa conta aqui. Por que que o último deu ao quadrado aqui? Por esse fato aqui, ó, Lucas. O Q foi dividido por 1 no denominador. Q divididos por 1 dá Q. Q vezes Q fica Q ao quadrado. Certo? Concorda aí? Seguindo, ó. Vai ficar quanto? Vamos trazer para cá. 20 mais 20Q mais 20Q ao quadrado igual a 105Q. Estou com uma variável ao quadrado. Todo mundo por um lado da equação, igual a 0, e vamos para a Bhaskara, para soma e produto, como vocês preferirem. Então, vai ficar ali, ó, 20Q ao quadrado, mais 20Q, o 105 vai vir para cá, menos 105Q, mais 20, igual a 0. Já agrupei eles ali. Então, 20Q ao quadrado, ó, 20 menos 105 vai dar quanto? Menos 85Q. Concordam? Lá em cima, ó, deixei a conta lá. 5, 10 menos 2, 8. Então, deu 85Q. Mais 20Q. Opa, só mais 20. Mais 20 igual a 0. O que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Bhaskara. Só que olha só, se vocês forem fazer a Bhaskara com esses valores, vai dar um número imenso. Então, o que eu posso fazer? Quem é que divide 20, 85 e 20 ao mesmo tempo? Vocês concordam que eu posso dividir todo mundo por 5? Faz sentido aí para vocês? Ó, vai ficar 20 divididos por 5, 4Q ao quadrado. 85 divididos por 5, vai lá em cima, ó. 8 por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5. Sobra 3, baixo 5, 35 por 5, 7. Fechamos nossa conta em 0. Então, menos 17Q mais 20 por 5, 4. Igual a 0. Beleza. Agora, Bhaskara. X nada, né? Que eu não tô com X. Ó, a razão vai ser igual. Menos B, então é menos 17, mais ou menos a raiz dB ao quadrado, então é menos 17 ao quadrado, menos 4, vezes o A está valendo 4, vezes o C, que também está valendo 4. Divididos por 2 vezes o A, 2 vezes 4. Estão comigo até aqui? Tem algumas questões que o pessoal começa a sair, né? Aí já começa a ficar o troço tenso, né?
Não sei se vocês viram, é uma questão de nível médio. Menos com menos vai dar mais 17. Não dá para fazer, Matheus, some produto porque o A é diferente de 1 ali. Ou se tu fizer uma some produto com A valendo 4, vai te dar problema. Só se tu sabe manipular com o C, tá? Tem um jeito, mas fica... tu tentou fazer aí, não funciona. Some produto, aqui, ó, para fazer por soma e produto, o bizu é sempre quando ele tá assim, ó, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Isso é um S, tá? Não é um 5. Ó. Então, o A aqui, ó, tem que estar valendo 1. Aí sim, tu aplica, some produto e já era. Fechou, velho? Então, vamos embora. Ó, menos com menos vai dar mais ou menos, a raiz, quanto que é 17 ao quadrado, pessoal? 289, eu acho, né? 7, 7, 49. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. 289. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Divididos 2 vezes 4, 8. Feito. Agora isso daqui vai nos dar quanto? Ó? Uma razão de 17 mais ou menos 289 menos 64, 522. Então, opa, ia matar a raiz lá. Raiz de 225. Divididos por 4. Então, Q é igual 17 mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 225? 15, né? 15 vezes 15, 225. Divididos por 4. Então, comigo até aqui? O que eu faço agora? Q1 e Q2. O Q1, vou pegar positivo, 17 mais 15 divididos por 4. Isso daqui vai me dar Q1 igual 17 mais 15, 32, né? 15 mais 15 somando 2. Então, Q1 vale 8. 32 por 4, 8. E o Q2 é 17 menos 15 divididos por 4. Então, Q2 vai ser 2 quartos. E 2 quartos é o mesmo que 1 meio. Então, essa é a nossa segunda razão. O que vocês tinham que observar aqui? Como eu tenho, ó, lá no início da conta, ele falou para nós que se tratava de uma PG crescente, quando eu tenho termos positivos, ó, se ela é crescente, vocês vão ver que vai dar problema ali. Eu não sei se os termos são positivos ou negativos. Porque o 8 passou aonde, Lucas? Opa. Opa, é 8, tchê. Perdão, desculpa aqui, pessoal. Eu que errei. Aqui não é 4. Eu que escrevi errado ali, Lucas. Obrigado aí. Ó, é 8.
32 por 8 dá 4. E aqui dá 2/8. Vai ficar 1/4. Pô, aí eu quero matar vocês, né? Fechou? Fui eu que coloquei errado o número. O denominador é 8. Feito? Fechou? Ó, então o que que vocês vão ter que pensar? Quem era a nossa PG genérica? Volta lá. Ó, x sobre q, x e x vezes q. Então vocês têm que ver qual razão que serve. 4 ou a segunda, que é 1/4. Aí vocês vão testar, ó. Eu tenho 20, ó, é x sobre q, x e x vezes q. Então, testando na primeira, ficaria quanto? 20 divididos por 4, 20 e 20 vezes 4. Quanto que dá essa PG, pessoal? 20 por 4 dá 5, 20 e 80. Isto daqui é uma PG crescente? Sim, 5, 20, 80. Então, ela é uma PG crescente. Agora, olha ali. Se vocês usassem a razão como 1/4, vocês vão ficar com 20 sobre 1/4, 20 e 20 vezes 1/4. O que que vai me dar essa PG? Ó, quando eu tenho divisão de frações, eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, vai ficar 20 vezes 4, 20, e aqui 20 divididos por 4 vai dar 5. Isto daqui vai ficar, ó, 80, 20 e 5. Isso daqui é uma PG? Sim, só que ela é uma PG decrescente. Um dos conceitos que vocês têm que lembrar é isto, ó. Quando vocês têm termos positivos numa PG e a razão for maior que 1, a PG vai ser crescente. Quando tu tem uma PG de termos positivos, mas a razão está entre 0 e 1, a tua PG vai ser decrescente. Então, qual é a PG que nos serve? Esta daqui, ó. Só que por que que eu estou fazendo essa análise com vocês? Porque agora nós vamos para a pergunta da questão. Qual era a pergunta? Já cansaram aí ou estão comigo? Tá tranquilo? Já tá na segunda xícara de café aí? Foi a Loi que falou que estava na... É, né? Já tá na segunda xícara? Vamos embora, então. Ó, o que que ele está perguntando? Na terceira já. Que loucura. Ó, nós queremos o quinto termo dessa PG. Então, vamos lá. Como que eu calculo o termo geral de uma PG? Aí vocês têm que lembrar da fórmula. AN é igual ao A1, PG é multiplicação. Então, vai multiplicar a razão elevado na n menos 1. AN, ó. Ah, não lembro bem disso. O AN é o meu termo geral ou o meu último termo. O A1 é o meu primeiro termo, o Q é a razão e o N é o número de termos. Beleza? Sabendo da fórmula, vou deixar ela aqui pintada em laranja, vocês vão fazer o quê? Atribuir os valores que vocês têm.
Quem são eles? Ó, o AN é o que eu quero. Eu quero o quinto termo. Então, o N é 5. Quem é o meu A1, pessoal? É 5. Ó, porque eu vou usar a PG crescente, que é a questão que a questão me deu que ela era crescente. Vezes. Quem é a razão, pessoal? 4, ó. A 1/4 não funciona aqui para nós. Certo? Então vai ficar 5 vezes 4 elevado a onde? Na 5 menos 1. Porque o N é o número de termos. É o quinto termo que eu quero. Então vai ficar A5 igual 5 vezes 4 na quarta. Certo? Como que eu vou saber quanto que é 4 na quarta? Bom, 4 na terceira a gente já fez aí durante a aula. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, 4 ao cubo é 64, vezes 4 dá 16, 4 vezes 6, 24, 256. Ó. Então, é 5 vezes 256. Quanto vai me dar o quinto termo? 256 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. 5 vezes 2, 10. 12. Feito. O quinto termo da nossa PG, 1280. Alternativa, letra B. E aí, será que deu para entender? Como que eu escrevo o termo geral? Resolver Bhaskara a gente já tinha conversado, vamos conversar de novo, a aula de hoje é equação do primeiro grau e equação do segundo grau também. Aí o termo geral vocês têm que levar para a prova isso. Também conversamos aqui sobre o que é crescente e decrescente, é bom ter essa ideia na cabeça aí. Fechou? Zero perguntas? Vamos embora então. Próximo assunto, nós vamos falar sobre trigonometria, ó. Então, relações trigonométricas. Te entendo, Lucas. O termo geral é beleza. Exatamente, essa questão era trabalhosa. Mas é o que eu falei para vocês, né? Não é, primeiro que não é comum cair PG, tá? Tanto na Fundatec. Agora eles começaram a colocar, agora nesse último mês de 2024, eles começaram a colocar nas prefeituras também. Então, para quem vai fazer concurso para prefeitura, está caindo PA, PG, matriz, determinante, que não caía. Então, agora a gente vai ter um apanhado maior de questões de nível médio. Mas, geralmente, tem que trabalhar com questões da área de professor, porque é difícil ter questões de PG de nível médio, cara. Tá bem? Então, ali, ó, falando sobre relações trigonométricas, eu trouxe para vocês a relação fundamental. O que diz a relação fundamental da trigonometria? Ela nos diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Eu não vou mostrar para vocês da onde que sai essa fórmula, mas ela é de uma relação com o triângulo de Pitágoras. Então, quando a gente pega lá o círculo trigonométrico, a gente consegue deduzir ela pensando quem é o seno e quem é o cosseno. Cosseno é o eixo x, seno é o eixo y. E o nosso raio no círculo trigonométrico sempre vale 1. Então ela sai, vou só pontuar aqui para vocês, ó. Ela sai dessa relação aqui, ó. Vocês têm o círculo trigonométrico aqui, ó. Aqui é o cosseno e aqui é o seno, e vocês sempre vão ter uma circunferência de raio 1. Tá? Então essa medida aqui vale 1.
E aí, se vocês fizerem isso daqui, ó, quem é esse cara aqui? Esse cara é o cosseno. Quem é esse cara aqui? É o seno. Então, quando vocês aplicam Pitágoras aqui nesse triângulo, retângulo, vocês vão vir para a relação fundamental. Mas como que eu sei quando que eu preciso aplicar a relação fundamental numa questão? Sempre que eles derem para vocês o valor do seno ou do cosseno. Então, eles vão falar assim, ó, sabendo que o seno de x é 8/17. O que tu faz? E que x é um arco do primeiro quadrante, então o valor do cosseno vale quanto? Observem que eu não estou falando no triângulo retângulo. Então, eu não estou falando de cateto oposto, de hipotenusa, cateto adjacente. Então, vocês vão só aplicar na equação. Então, vai ficar assim, ó. Se eu já sei que o seno é 8/17, puxa ela para cá, ó. Eu vou fazer 8/17 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Sempre vocês façam isso. Então, 8 ao quadrado, 64. 17 ao quadrado, 289. Lembram que a gente acabou de fazer aqui, ó? Onde é que tá? Na anterior. Ó, 17 vezes 17 aqui deu 289. Beleza? Então, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, nós vamos ficar com o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Os 64/289 avos passa para o lado de cá, ó. 64/289 avos. Fechou? Aqui, ou vocês vão passar mais trabalho, ou vocês têm que ter uma noção básica de fração. Porque, olha só, pensem comigo o seguinte: quem é um inteiro? Se eu estou trabalhando com 64/289 avos, eu posso escrever o 1 como uma fração equivalente a 289 no denominador. Eu posso escrever ele assim, ó, cosseno ao quadrado de x vai ser igual. O 1 eu posso escrever 289/289 menos 64/289. Concordam comigo ou não? Ó, 289 divididos por 289 não vai voltar a dar 1? Então, por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho denominadores iguais, ó. E quando eu tenho o mesmo denominador, eu só vou subtrair os numeradores. Então, vocês vão ficar com isso tudo aqui, ó. O cosseno ao quadrado de x vai ser igual. Quanto que é 289 menos 64? Também já fizemos hoje. A banca, ela também se ajuda, né? Ela coloca valores iguais. Ó, 289 menos 64 dá 225. Então, fica 225 divididos por 289. Só que eu não quero saber o valor do cosseno ao quadrado. Eu quero o valor do cosseno. Então, o que eu faço? Passo para o outro lado com a raiz. 225 divididos por 289. Beleza? Tá dando para entender até aqui? Lembravam desse conteúdo? Cosseno de x vai ser quanto? Quem é a raiz quadrada de 225? É 15. E a raiz quadrada de 289? 17. É isso aí.
15/17. Feito. Tranquilo ou não, pessoal? Dando sequência, a gente vai falar de uma questão de equação do segundo grau, bem atual, caiu dia 14 agora, 14 de dezembro. Ó, qual é o número natural? Então, um número natural. Tu conhece ele? Não. Então é x. Cujo quadrado, então, quadrado, eu vou escrever x ao quadrado. Menos seu triplo, então, menos o triplo dele é 3x, mais 4 é igual a 8. Pronto. Transcrevi do texto para a linguagem matemática, para uma equação. O que eu vou fazer aqui? Resolver por soma e produto. Acho que o Matheus saiu ali que eu vi. Foi o Matheus, acho, que perguntou por soma e produto, né? É, foi ele. Se eu não me engano, ele saiu. Enfim. X ao quadrado menos 3x mais 4 menos 8 igual a zero. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 3x mais 4 com menos 8 menos 4 igual a zero. Então aqui, se vocês quiserem, dá para aplicar soma e produto. Eu preciso de um número que somado dá 3 e multiplicado dá menos 4. Vocês conseguem raciocinar assim comigo? Dá por Bhaskara também. Bhaskara sempre funciona, tá, Louie? Fechou, Wesley? Acho que é 4, cara. Se eu não me engano, é isso. Ó, eu vou fazer por Bhaskara, tá bom? Mas dá para aplicar soma e produto. Então vai ser x igual menos b menos menos 3 mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Divididos por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1. Então, x vai ficar igual. Menos com menos dá 3, mais ou menos, raiz de menos 3 ao quadrado são 9, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 com menos 4, mais 16. Divididos por 2. Aí isso nos dá, ó, x igual 3 mais ou menos raiz de 25 divididos por 2. X igual 3 mais ou menos 5 divididos por 2. O que nós vamos fazer ali, ó? X', 3 mais 5 divididos por 2. 8 divididos por 2 nos dá 4. X duas linhas. 3 menos 5 por 2. Isto, Lucas, porque é menos com menos na multiplicação dá mais, tá? Ó, 3 com menos 5, menos 2 por 2 dá menos 1. Só que olha ali, o x era o que, pessoal? Um número natural. Então, menos 1 não serve. Então, x vale 4. Gabarito, letra C ali, como Wesley tinha nos dado já a resposta. Fechou? Como ele diz, pelo raciocínio. Certo? Fechou aí, Lucas? Tu acredita que tem caído bastante, Louie?
Alguma eles vão dar para vocês, né? Isso é sempre fato. Eles geralmente entregam alguma questão. O problema é se vem muitas fáceis, né? Pô, aí vocês estão. Eu fico de cara, porque sabadão e eu tô dando aula, vocês estão estudando, e aí os caras colocam umas questões barbadas. Aí é sacanagem, né? Aí o cara que tá rateando final de semana também se dá bem. Eu prefiro uma prova mais difícil. Para quem está estudando é mais justo, eu acho. Mas é só meu ponto de vista, né? Fechou? Eu sempre falo para os meus alunos e os mentorandos, cara, eu prefiro mais complexo. Não sei quem é esse cara aí que tu falou, Wesley. Sem nomes, estamos no YouTube. Fechou? Tem questões fáceis sim, cara. Tu quer eu te dou umas aí do cara. Tem várias. Vamos embora? Ó, a próxima, falando ali, ó, sobre PG de novo. Tá bom aí para vocês? Estão cansados? Tá tudo tranquilo? Dá para ir até a uma ou querem parar já? Bora? Então tá. Ó, vamos lá. Não, só brincadeira. Não, não vamos aloprar tanto. O que que diz aqui, ó? Qual é a soma dos termos de uma PG crescente com 7 termos de razão 2, em que o primeiro termo é igual a 3,5? Então vamos lá. Como que eu calculo a soma de termos de uma PG finita? Ela não falou, mas se ela disse que tem 7 termos, isso daqui está implícito que eu estou trabalhando com uma PG finita. Por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês têm dois tipos de PG, a finita e a infinita. Para cada uma delas é uma fórmula, né? Então, a soma de termos de uma PG finita se dá através de qual equação? A1 que multiplica Q elevado na N menos 1. Cuidado que agora o menos 1 está na base. Isto seria 7 termos. Ó, vocês têm o A1 que multiplica o Q elevado ao expoente menos 1. Fechou? Divididos por Q menos 1. Tá bem? Então, olha só. Dada a fórmula, precisamos dela, porque se for em outro caso, a gente tem que vai passar um trabalhinho. O A1, ele nos falou que é 3,5, ele nos deu uma razão 2, e ele disse que o número de termos é 7. Então, vamos lá, ó. Substituindo a soma dos 7 primeiros termos, eu vou ficar com quanto? Desculpa. 3,5 vezes 2 elevado na 7 menos 1 divididos por 2 menos 1. Então, a soma dos 7 primeiros termos vai ser 3,5 vezes. Quanto que é 2 na 7, pessoal? 2 na 5 a gente usa direto. É 32, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128. Então, vocês têm 128 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, nós temos a soma dos 7 primeiros termos,
3,5 vezes 128 menos 1, 127. Valeu aí, Guilherme, pela força. É isso aí o gabarito. 127. Opa, 127. Dividido não, vezes 3,5, vai ficar 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10, dá 13. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Uma casa, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então vai dar 5, 3 mais 1, 4. 8 com 6, 14. 3 mais 1, 4. Uma casa decimal, 444,5. Ali como o colega nos auxiliou ali com gabarito. Alternativa, letra E, tá bom? Não era uma questão complexa, mas para a gente trabalhar aqui outra fórmula que também é importante. Essa é sempre mais tranquila. Geralmente as questões vêm num padrão, né? Quando pergunta o termo geral da PG, pode ser um pouco mais complexa, como a gente viu ali. Geralmente as questões de soma vêm tranquila para te calcular a soma dos termos. E quando a gente está lá na PA, muitas vezes eles perguntam a soma e não te dão o último termo. Aí tu tem que usar o termo geral, depois aplicar na soma. Entenderam? Então, geralmente é esse tipo de questão aí que cai para vocês. Não só na Fundatec, em outras bancas também. Tá bom? Dando sequência, a gente vai para uma questão de razão também, um pouquinho diferente da nossa primeira da aula. Diz assim, ó, em um grupo de 80 animais, sabe-se que a razão do número de gatos e de cães é de 3 para 5. Então ele pergunta, ó, o número total de gatos nesse grupo de animais é de quanto? Então essa questão aqui vocês têm que fazer o quê? Ó, gato está para cães, assim como 3 está para 5. Então, o que que vocês precisam enxergar aqui? Que vocês têm um grupo com 8 animais. E num grupo de 8 animais, 3 são gatos, 5 são cães. E num grupo de 80, vocês vão ter que dividir eles de 8 em 8. Então, vocês vão fazer isso daqui, ó. Vocês vão pegar esse quantitativo aqui e vão somar. 3 mais 5 me dá 8 animais. Certo? Só que eu tenho um total de 80, ó, que foi dado lá na questão. Então, para eu saber quem é a minha constante, quem é o valor proporcional, vocês vão ter que dividir o 80 pelo grupo de 8 animais. Então, 80 por 8 dá 1, dá 8, 0. Baixo 0, acrescento 0 aqui. Então, aquele 10 lá, ó, é a nossa constante de proporcionalidade. Beleza? Essa constante de proporcionalidade é que vai determinar quantos gatos eu tenho e quantos cães eu tenho. Mas gato está relacionado com 3 e cães está relacionado com 5. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a constante e vou multiplicar. E isto vai nos dar o resultado. 3 vezes 10 são 30 gatos, 5 vezes 10 são 50 cães. Mas a nossa pergunta era só gatos. Então a resposta é 30. Alternativa letra C. Por que que eu fiz os dois? Porque dependendo da questão, pede para vocês multiplicarem, pede para vocês encontrarem alguma outra coisa, ou para perguntar a diferença. Tranquilo para vocês ou não?
Alguma dúvida em alguma coisa da aula aí? Tudo beleza? Fechou? Tranquilaço? Topam fazer um print aqui, fechamos a nossa aula com mais um bloco de questões. Se não tiver nenhuma dúvida, seria isso por hoje, pessoal. Aguardo vocês amanhã às 14 horas. Estamos aqui de novo atracando mais outros tópicos. Valeu aí pela presença de todos. Topam fazer um print aí? Não sei se vocês podem liberar a câmera aí. Vamos lá? Vamos embora, então. Não tem problema. Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço aí, um bom sábado para vocês. Aguardo vocês amanhã. Até mais.